Boa noite a todos. Estamos felizes com mais essa oportunidade que Deus tem dado a cada um de nós, de estarmos reunidos aqui. Essa porta tem sido mantida aberta ainda até esse dia. Nós ficamos felizes por isso. E nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus aqui nessa noite. E para iniciar a nossa meditação, vamos ler 2 versículos. Primeiramente, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15 e o verso de número 4. Diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Agora, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Que o Senhor nos abençoe ao meditar a sua palavra aqui nessa noite. Nosso texto base para a meditação não vai ser esse. Nós vamos ler ainda outros versículos, mas nós vamos falar aqui nessa noite a respeito das Escrituras, da palavra de Deus e do que ela tem a dizer para nós. Quais são as funções da palavra de Deus em nossa vida. E nós vemos aqui nesses 2 versículos que nós lemos, principalmente esse segundo, que as Escrituras têm basicamente 3 funções diferentes. Nós vimos aqui para edificação, exortação e consolação. Edificação é quando a palavra de Deus nos fala a respeito de Deus, de quem é o nosso Deus, a lei de Deus e aquilo que Ele espera de cada um de nós. Nós estamos aprendendo, assim, com as Escrituras. Quando fala de exortação, é a repreensão da palavra de Deus, da parte de Deus para conosco, quando nós não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus e com a edificação que Deus nos tem dado. E em terceiro lugar, fala de consolação. E a consolação de Deus é quando nós não estamos de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, nós por isso estamos tristes, por isso estamos desconsolados, ou porque as adversidades deste mundo têm nos atribulado, então Deus também nos consola através da sua palavra. E hoje, por muitos é lembrado e comemorado o dia da Bíblia, então a palavra de Deus, ela tem essa função básica, a nossa edificação, exortação e consolação. E quando nós falamos de consolação, a consolação é necessária quando há tristeza, quando há desespero, quando há desesperança, quando há problemas, nós precisamos ser consolados e confortados. E nós vamos enfatizar aqui nessa noite a consolação de Deus para com os homens. E nós vamos tirar como base para a nossa meditação alguns escritos do profeta Isaías a respeito disso. A consolação de Deus. Primeiro, por que nós precisamos ser consolados? Qual é a nossa real condição diante de Deus? Segundo, qual é a consolação de Deus para nós? E em terceiro e último lugar, como ser consolados pela palavra de Deus. Então nós vamos ler algumas coisas aqui no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler inicialmente no 1º capítulo. E é interessante notarmos que diversas vezes, eu fiz uma breve contagem, e parece que cerca de 15 vezes o profeta Isaías usa uma mesma expressão para se referir ao povo de Deus ali, os seus contemporâneos,
os homens do seu povo que viviam no seu tempo. E essa expressão é ai. Ai destes, ai daqueles. E essa expressão na palavra de Deus é um clamor de juízo, de expectativa de juízo e de uma insatisfação de Deus para com aqueles a quem essa expressão é dirigida. Nós vamos ler alguns destes versículos, não vamos ler todos, mas Isaías capítulo 1, verso 4, diz: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Também no capítulo 3, nós vemos aqui no versículo 9, depois do versículo 11, diz: o aspecto do seu rosto testifica contra eles e publicam seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Verso 11, ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. E ainda poderíamos ler Isaías 5 e 8, depois 5 e 11, verso também 18, versos 20 a 23, Isaías 10, verso 1, Isaías 17, 12, Isaías 18 e 1, e ainda outros, Isaías 29, Isaías 30, 31. O profeta Isaías faz essa constatação, inspirado por Deus, e olhando ali para o povo de Deus, o seu próprio povo. Ele diz: ai deste povo, estão em pecado, estão em desconformidade com a palavra de Deus. Então Deus aqui, através do profeta Isaías, expressa o seu conceito, o conceito de Deus a respeito do povo de Deus ali naqueles dias. E não era um bom conceito de Deus. Deus estava insatisfeito com aquele povo. Então Deus manda Isaías dizer aquelas palavras, duras palavras, àqueles homens ali: ai deste povo. E quando nós olhamos nos nossos dias, em muitos aspectos não tem sido diferente, né? Quando nós olhamos para a cristandade, aqueles que dizem seguir a Deus, aqueles que dizem ser cristãos, mas não têm mostrado os frutos necessários. Temos visto muito o uso incorreto, o mau uso do nome de Deus e muitas práticas pecaminosas, muitos pecados vimos ser cometidos por pessoas em nome de Deus. Isso é terrível, né? A palavra de Deus nos fala ali nos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos é que não tomarás o nome de Deus em vão, ou traduzindo, não levarás, não usarás o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que assim fizer. E assim como Isaías constatou ali no meio do povo, nós também vemos hoje em dia muitas dessas coisas acontecendo ao redor de nós. Muito desinteresse pela palavra de Deus, e isso causa, sem dúvida, desânimo naqueles que têm buscado fazer a vontade de Deus, buscado acertar com a vontade de Deus. E certamente isso estava também no coração ali daquele profeta. Ele certamente se entristecia também por ver aquela maldade no meio do povo que era chamado o povo de Deus. Então Isaías faz essa primeira constatação ali a respeito da opinião de Deus sobre o povo de Deus naqueles dias. E em segundo lugar, uma segunda constatação que Isaías fez, olhando com os olhos de Deus, com o Espírito de Deus, é quando ele olhava para o mundo, para as nações em redor do povo de Israel. Não era diferente do povo de Israel. Estavam também em pecado e em calamidade. Nós podemos ver isso, vamos ler alguns versículos para enfatizarmos isso. Isaías 17, versículo 12. Isaías capítulo 17, verso 12. Diz ali o profeta: ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Também Isaías 18, verso 1.
Ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Então o profeta aqui também olha para o povo, os povos ao redor dele, e ele vê também uma situação de pecado, uma situação de expectação de juízo de Deus sobre eles também. E nós poderíamos ler ainda muitos outros versículos, os capítulos seguintes de Isaías. Eu anotei aqui o capítulo 7 e o capítulo 8, ele fala contra a Síria, o capítulo 10 contra os assírios, no capítulo 13 ele profetiza juízo de Deus contra o povo babilônico, capítulo 14 contra os filisteus, capítulo 15 contra os moabitas, 17 contra Damasco, 18 contra os etíopes, capítulo 19 contra o Egito, capítulo 20 ainda contra o Egito e a Etiópia, capítulo 21 contra a Babilônia e contra a Arábia, e ele vai ali denunciando e enumerando diversos motivos, pecados daqueles povos pelos quais Deus estava irado com eles e pelos quais Deus demonstrava o seu juízo vindouro sobre aqueles povos. E quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, não é nada diferente do que o que Isaías via ali nos seus dias, né? Mundo de corrupção, de imoralidade, de pecado generalizado, injustiça, crises econômicas. Quando nós olhamos para todos os cenários, a expectativa não é boa. E Isaías via também aquela expectativa de juízo de Deus sobre todos os povos em redor. Então Isaías olhava para o povo de Deus e clamava, ai deste povo. Ele olhava para o mundo e clamava, ai dos povos, ai deste mundo. E ele se confrontava com aquela situação extremamente difícil. E ele não via esperança, não via expectativa de melhora, nem no seu povo e nem no mundo. Mas no capítulo 6, Isaías no capítulo 6, Deus dá uma nova revelação ao profeta Isaías. Os versículos 1 ao 4, diz aqui que Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu, ele teve uma visão. Ele viu ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e via ali os serafins diante do Senhor. Ele contemplou ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E quando ele contemplou essa visão, ele viu a Deus, diz o verso 5, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui muda um pouco o tom, muda um pouco o aspecto da visão de Isaías. Ele estava inspirado por Deus, olhando ali para os povos em redor, olhando para o povo de Israel, mas quando ele viu o próprio Deus, quando ele viu ao Senhor, e ele se comparou com Deus, ele disse, ai de mim. Ele olhou para o padrão máximo da justiça. Ele não estava agora se comparando com os seus contemporâneos, nem com os povos em redor, mas ele estava se comparando com Deus santo, 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 como clamavam aqui os serafins no verso 3. E ele exclamou, ai de mim, que vou perecendo. E essa também é a constatação de alguém, de alguma pessoa que com sinceridade chega diante de Deus até os dias de hoje. Quando nós nos comparamos com os irmãos, posso dizer, não, mas ele tem coisas piores do que eu. Ou quando nós vemos o mundo, nós podemos dizer, não, mas eu não faço nada dessas coisas que o mundo faz. Isaías também não fazia. Isaías era um servo de Deus, mas quando ele viu ao Senhor, a sua primeira palavra foi, ai de mim, eu não sou bom, eu também sou merecedor do juízo de Deus. E é interessante que a mensagem do Evangelho, ela é diferente da mensagem pregada nesse mundo, né? O mundo nos fala e nos prega uma mensagem de autoajuda, que nos põe para cima, e que nos incentiva, e que nos estimula
Mas o Evangelho não. O Evangelho mostra, sem meias palavras, a real situação de cada um de nós, pecadores, perdidos, merecedores do juízo de Deus, uma situação quase fúnebre, quando nós contemplamos a nossa situação, não sob o nosso ponto de vista, mas sobre a ótica de Deus a respeito de nós. Deus olhando para nós, vê o que Isaías está descrevendo aqui. Ai de mim, ai de nós. E essa foi a constatação de Isaías. E também Jó experimentou a mesma experiência que Isaías. Quando ele viu ao Senhor, a Bíblia diz que Jó era um homem justo, temente a Deus, mas quando ele viu a Deus, ele diz: eu sou pó e cinza. Ele também, diante da visão de Deus, ele reconheceu a sua miséria. E esse é um retrato, é o resumo do que Deus diz a respeito do ser humano, do que Deus diz a respeito de nós. Uma situação bastante difícil. E se a mensagem terminasse aqui, seria desesperador, né? Olhamos para o povo de Deus, olhamos para o mundo, olhamos para nós mesmos em relação a Deus, e não há nada que possa ser aproveitado, que possa ser útil diante de Deus. Mas Deus, na sua sabedoria e no seu amor, Ele intervém na história humana. Ele apresenta a consolação dele para conosco. E assim foi também com Isaías. Nós vemos no capítulo 40, Isaías capítulo 40, depois de diversas revelações de Deus, da situação do povo, diz Deus aqui, Deus muda, parece que o tom da profecia, diz a Isaías: basta, Isaías, agora apresente uma mensagem de consolação. E diz: consolai o meu povo, diz o Senhor, diz o vosso Deus. Então Deus agora apresenta a sua consolação para esse estado de miséria, esse estado de calamidade do ser humano. Deus apresenta a consolação aos homens. E a pergunta que fazemos é: qual é a consolação de Deus para com os homens? Será que há uma esperança de uma melhora na economia mundial? Será que há esperança de o surgimento de uma vacina que resolva os problemas de saúde que temos enfrentado? Será que é alguém que venha liderar este mundo e instaurar a paz aqui? Qual que é o consolo, a consolação de Deus para com os homens? E a resposta é uma só: Cristo. Cristo é a consolação de Deus para o mundo. É a intervenção de Deus na história humana, dizendo um basta. A partir de agora, há esperança, há salvação. Nós estamos nos aproximando do final do ano, em que é comemorado o Natal. E o Natal, o nascimento de Cristo, nada mais é do que a intervenção de Deus na história humana, consolando os homens do seu estado de pecado, de miséria, e oferecendo esperança no mundo sem esperança. E nós vamos ler alguns versículos aqui que nos comprovam isso, que Cristo é a consolação de Deus para os homens. Primeiro, aqui em Isaías mesmo, 40, versículo 3, a continuação do versículo. Ele diz: consolai o meu povo, diz o Senhor. Verso 3, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo da vereda do nosso Deus. E ele continua aqui descrevendo, e aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem que este que veio clamando no deserto, preparando o caminho do Senhor, foi João Batista, aquele que foi o precursor de Cristo. Ele veio antes preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Então, o início da intervenção de Deus aqui foi com a vinda de João Batista, profetizando e preparando o caminho do Senhor. Então, a partir daqui, ele vai descrever no seu livro, Isaías, a respeito
da vinda de Cristo, o Consolador que veio resolver os problemas e nos dar o seu consolo da parte de Deus. Também Isaías 61, versos 1 e 2. Nessa passagem aqui, inclusive, o Senhor Jesus Cristo mesmo, certa vez, leu ela na sinagoga, e essa profecia se refere ao próprio Cristo. E ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Ele continua dizendo aqui as características daquele Consolador, Cristo, que foi ungido por Deus para, dentre outras coisas, consolar todos os tristes. Ainda mais, um versículo em João, capítulo 14, verso 16, Cristo falando de si mesmo, falando ali aos seus discípulos a respeito da sua morte, e que após a sua morte ele enviaria o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador. Jesus Cristo era o primeiro, o Consolador, e o Espírito Santo, que viria e veio depois da assunção do Senhor Jesus Cristo aos céus, ele é o outro Consolador. Ainda mais, Lucas 2, verso 25, mais um versículo que nos indica, nos mostra que o Senhor Jesus Cristo é essa consolação de Deus para o nosso estado de miséria. Diz: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. Então este homem esperava a consolação de Deus. Ele esperava a vinda de Cristo, o Messias prometido por Isaías e por os outros profetas que profetizaram no Antigo Testamento. Então este é mais um versículo que nos prova que Cristo é a consolação de Deus para os homens, para a situação dos seres humanos. Vamos ler ainda Isaías 9, verso 1, 2 e verso 6. Nós, como temos dito, estamos próximos ao dia em que é comemorado o Natal, e este versículo é bastante lido nessas ocasiões, em referência à vinda do Senhor Jesus Cristo. E o verso 1 de Isaías 9 diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele a envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a região da sombra de morte resplandeceu a luz. E o verso 6: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, não nos resta dúvida que, diante da situação que nós vimos aqui Isaías descrever do ser humano, uma situação terrível, Cristo é aquele que nos traz a consolação de Deus. E apenas um versículo, uma citação que eu acho bastante interessante a respeito disso, está em Lucas capítulo 7, verso 13. Uma das muitas vezes em que Cristo consolou os seres humanos
diante das suas tristezas e das suas dificuldades. E esse é apenas um exemplo, dentre muitos que poderíamos citar aqui. Lucas 7, verso 13, aqui, quando Cristo e aquela multidão que o acompanhava, seguindo, entrando na cidade de Naim, encontraram, saindo daquela cidade, um cortejo fúnebre, em que levavam o filho jovem de uma viúva para ser sepultado. E o Senhor Jesus Cristo, no verso 13, diz: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Então ele, o Consolador, era o único que poderia dizer essas palavras àquela mulher: Não chores. E logo, verso 14, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Cristo lhe ressuscitou aquele jovem, consolando assim aquela mulher viúva que estava certamente muito triste. E esse é apenas um exemplo de muitos que poderíamos citar. Então, sabendo que o estado nosso é de tristeza, é de impossibilidade, é de calamidade, e que Cristo é a consolação de Deus, como ser consolado por Deus? Como sermos consolados por Cristo? E nós vamos citar aqui 3 formas. Nós citamos 3 aspectos, 3 pontos de vista que Isaías viu. Ele olhou para o povo de Deus, olhou para os povos em redor e olhou para Deus comparando com si mesmo. Então nós vamos citar a consolação de Deus para estes 3 aspectos da miséria e da incapacidade humana. Primeiro, a respeito do povo de Deus. Nós estamos passando dias difíceis, dias em que estivemos impedidos de reunir por vários meses e agora estamos reunindo com certas restrições e passamos por dias de dificuldade. E às vezes vem sobre nós o desânimo, às vezes a incerteza sobre o que acontecerá. E a palavra de Deus, Cristo, tem uma palavra para nós, que somos povo de Deus. E ele repete isso por diversas vezes. Nós vamos ler em Apocalipse, no os capítulos 2 e 3, vamos apenas citar aqui alguns versículos. Apocalipse 2, verso 2, a primeira parte do versículo diz: Eu sei as suas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Verso 9, eu sei as tuas obras e a tua tribulação. Agora verso 13, Apocalipse 2, verso 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Verso 19, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Capítulo 3, verso 1. A parte B do versículo, eu sei as tuas obras. Também, o verso 8, eu sei as tuas obras. O verso 15 diz da mesma maneira. Então, o Senhor Jesus Cristo, aqui em Apocalipse, aquela revelação dele ao apóstolo João, ele diz às igrejas: eu conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, a tua paciência, e essa é a consolação de Cristo, de Deus para nós. Nós que somos povo dele, aqueles que têm buscado fazer a vontade de Deus, buscado, se esforçado em servir a Deus, Deus vê. Deus não se esquece do nosso trabalho, da nossa fidelidade, Ele vê as nossas obras. Mas também serve de repreensão para aqueles que porventura têm sido negligentes em servir a Deus, porque Ele sabe as nossas obras. E assim como Ele diz para as igrejas: eu conheço as tuas obras, Ele também diz: arrepende-te. Capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende. Vemos aqui, versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles. Verso 25 do capítulo 2. Mas o que tendes, retende-o até que venha. Verso
3 do capítulo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então a mensagem e a consolação de Cristo para o seu povo é: aqueles que buscam ser fiéis, persistam, continuem fiéis a Deus, porque Ele vê as nossas obras. E aqueles que porventura têm falhado, Ele diz: arrepende-te, ainda há tempo de voltar, e Ele está pronto a receber de volta aqueles que têm se afastado. Vamos ler ainda 1 Coríntios 15, 58. Nos fala palavras semelhantes a essas aqui, de incentivo, de consolação para o povo de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então essa é a consolação de Deus para nós que às vezes estamos desanimados, às vezes tristes por causa das incertezas deste mundo, mas Deus nos diz: firmes, sede firmes e constantes, o vosso trabalho não é vão no Senhor. E aqueles que têm se desviado, têm desanimado, Ele diz: arrepende-te, volta, porque eu conheço as tuas obras. E em segundo lugar, quanto ao mundo, Isaías olhava para aqueles povos em redor e via uma situação de desespero, de desesperança, muito semelhante ao que nós vemos todos os dias ao nosso redor. E como nos consolarmos a respeito disso, a respeito dessas dificuldades e dessas coisas desanimadoras que nós vemos ao nosso redor? Filipenses 3, verso 18 ao 20. Filipenses 3, 18 a 20. Aqui falando a respeito dos ímpios, aqueles que não eram salvos. Diz: muitos há, pois, dos que muitas vezes já vos disse e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então este era a constatação de Isaías ali a respeito dos povos, juízo de Deus, e aqui também Paulo diz: o fim deles é a perdição. Mas o verso 20: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, a consolação de Deus para nós em relação a este mundo. A nossa pátria não é aqui. Nós aguardamos uma pátria celestial. Isso deve ser motivo de nos consolarmos a respeito das tribulações. Vai passar. Não porque as coisas possam melhorar, e não que nós não podemos esperar e orar, e como cidadãos aqui deste mundo, no nosso país, contribuir com aquilo que for justo diante de Deus para o bem de todos. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa consolação em relação ao mundo, às adversidades que vêm sobre nós. Também, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, nos diz ali palavras semelhantes. Paulo falando a respeito daqueles que haviam morrido, que eram salvos, e muitos estavam com medo, porque eles haviam morrido e Cristo não havia retornado ainda para buscar a sua igreja. Mas Paulo aqui vem exortando, explicando a respeito de como aqueles que são crentes em Cristo, mesmo depois de terem morrido, quando Cristo voltar para nos buscar, eles serão ressuscitados, e depois
diz aqui o verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então a lembrança e a firmeza dessa promessa de Cristo para conosco deve nos consolar diante dos problemas, diante das adversidades, diante até mesmo da morte, porque nós seremos ressuscitados, aqueles que morrerem, e os que ficarmos vivos seremos arrebatados para junto do Senhor. Então essa é a consolação de Deus. A nossa esperança não é aqui, mas é nos céus. Também 1 Coríntios 15, verso 19, Paulo diz ali que se esperamos em Cristo apenas aqui neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Nós não esperamos por Cristo apenas aqui neste mundo. Nós esperamos por Cristo aqui, para a nossa vida aqui, e mais ainda para a eternidade. E isso serve de consolação para nós. Agora, em terceiro e último lugar, Isaías também, vendo o Senhor, ele viu o seu real estado de pecado e de miséria diante de Deus e exclamou ali, como já temos lido: ai de mim. E o que fazer? Como ser consolado dessa tristeza e dessa constatação de que eu, nem de longe, consigo me aproximar do padrão de justiça que Deus exige para a salvação? E nós vemos que, diante da pregação do Evangelho ali em Atos capítulo 2, aqueles ouvintes ali que ouviam a pregação dos apóstolos, perguntaram isso a Pedro e os apóstolos, né? Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro ali anunciou e mostrou, denunciou ali o pecado daqueles homens que haviam crucificado o Messias, o Filho de Deus, o Consolador, havia sido morto por eles, e eles disseram: e agora? Que faremos? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento é a consolação de Deus para o nosso estado de pecado. Atos 3:19 também diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, o refrigério vem depois do arrependimento e da conversão. E como nós vemos também, como foi a promessa do Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos também o Espírito Santo, o Consolador, o outro Consolador que habita naqueles que já são filhos de Deus. Então, a consolação de Deus para o nosso estado diante de Deus é o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. E por quê? Por que o Senhor Jesus Cristo? Porque temos que crer nele para sermos consolados, para sermos salvos. Vamos ler um último versículo, Salmo 69, o verso 20. Esse salmo foi uma profecia a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, mais especificamente do sofrimento do Senhor Jesus Cristo ali na cruz, em que ele veio, viveu neste mundo sem pecado, foi um homem perfeito diante de Deus, foi crucificado ali, levando sobre si mesmo o nosso pecado, como diz ali também o profeta Isaías, que ele levou sobre si o pecado de muitos. E no verso 20 do Salmo 69 diz: afrontas me quebrantaram o coração, falando do sofrimento de Cristo ali na cruz. Estou fraquíssimo, esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Então, quando o Senhor Jesus Cristo
foi ali pregado naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todos nós. Ele buscou por consoladores e não achou, para que nós hoje pudéssemos ser consolados e apresentados como justos diante de Deus. Então, se há entre nós alguém que ainda não fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, não confiou, não se arrependeu e creu nele, hoje ainda é um tempo oportuno. Também você que está, porventura, nos assistindo, que ainda não tem essa certeza da consolação de Deus, do Espírito Santo em você, hoje é um dia oportuno. Cristo, ali na cruz, almejou por consolação e não foi consolado, para que hoje pudesse oferecer a consolação de Deus para mim e para você. Então, que a palavra de Deus esteja nos consolando aqui nessa noite. Nós que somos filhos de Deus, que às vezes enfrentamos o desânimo, sejamos firmes e constantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Também lembrando que a nossa esperança não está aqui, mas que nós aguardamos uma pátria celestial. E também aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, não se arrependeram, que hoje façam isso, creiam no Senhor Jesus Cristo e recebam o Espírito Santo, a consolação de Deus para os seres humanos. Que o Senhor esteja abençoando e completando a palavra dele em cada coração aqui nessa noite. Amém.